Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma terça-feira aqui de entrevista. Hoje eu estou muito feliz de estar conversando com a Bartira Almeida, do Instituto Ponte. É uma organização, bom, é uma pessoa, a Bartira é uma pessoa muito bacana que a gente já conversou algumas vezes, mas é uma organização que eu tenho eu acompanho, porque eu acho tão legal a causa dela, da organização. Tem tanta coisa que ela deve contar para a gente sobre isso, assim, e que eu já até falei, lembra que a gente se encontrou em São Paulo lá em julho, né? Que eu falei, quero fazer algo em São Paulo parecido com a escola, mas eu vou contar daqui a pouco esses causos. Mas eu queria primeiro, antes de mais nada, te agradecer, Bartira, pelo aceitar esse convite para essa conversa, né? E já aproveitar e te perguntar, então, conta um pouco do Instituto Ponte, não muito, para a gente poder ter, né, mais conversa, mas conta um pouco do Instituto Ponte para a gente. Olá, Marcelo, obrigado aí pelo convite. Acho que você é uma voz muito forte no terceiro setor e poder falar um pouco do Instituto Ponte, de uma certa forma falar a minha história também, é um presente para mim. Honrada pelo convite. Imagina. O Instituto Ponte é uma ONG que nasceu no Espírito Santo, tem 10 anos, estamos fazendo uma década esse ano, hoje estamos em 3 estados do Brasil, e o nosso propósito é fazer ascensão social em uma geração, de jovens em vulnerabilidade social que querem muito mudar a sua trajetória e só precisam de uma oportunidade. Vamos chamar assim, esse slogan, essa missão é muito boa também, né? De uma geração, né? Isso é bacana. Isso não tem 10 anos, tem? Isso já tem desde o começo? Não, eu tive muita dificuldade de estabelecer a missão no início, eu sabia o que eu queria, eu escrevia um pouco a nossa missão, educação, jovem, mas quando eu lia ela, eu achava que ela não representava o que o Instituto Ponte fazia, o que nos tornava único. Ela era uma missão que servia para várias ONGs. E eu vi um filme chamado White Tiger, em que o indiano ele quer uma educação, aí ele tem um problema na família. Ele é muito talentoso, vivia numa vila pequena, e ele quer muita ascensão pela educação. Tem um problema e ele não consegue ir para essa escola boa. E aí, mas ele consegue virar motorista e ir para Nova Delhi. Só que quando ele consegue a ascensão social pelo crime. Quando eu terminei de ver esse filme, O Tigre Branco, eu falei, é isso! Eu quero ascensão social e uma geração mas não pelo crime. Pela educação. Foi o filme que me inspirou a montar, a conseguir esse slogan. Não, muito bom, porque eu te conheço a organização há muitos anos, não lembro exatamente em que ano que era, mas não tinha esse slogan, porque eu lembro quando eu li ou você falou, eu li mais recentemente, fui, nossa, essa é muito forte, essa é muito boa, esse slogan, essa missão, né? É muito legal. Em uma geração é potente, né? Muito bom. E uma coisa que aconteceu muito legal na missão foi que quando eu vi o filme, e aí eu fui falar para a equipe. E a equipe não comprou no primeiro momento. Achou que ascensão social era uma palavra muito complexa para as pessoas, que as pessoas não iam entender. E eu estava tão certa disso que eu falei, olha só, se eles não sabem, nós vamos ensinar. Toda sala de aula, toda reunião de pai, a gente vai fazer. Mas, assim, foi incrível como eles eles começam a usar isso no seu discurso. Eu quero a minha ascensão. E a equipe também logo entendeu que era o nome certo. É muito bom. A primeira vez que eu li, foi, nossa, acertaram. Muito bom mesmo. Bom, explicar um pouco aqui também o processo, para quem está nos vendo ao vivo, quiserem dizer de que cidade estão. Eu já vi que a Solange Botaro te mandou um abraço aqui também, lá de querida Solange, pessoal, Ângela da Mata, Felipe Marques. Quem quiser também dizer de que cidade estão, quiserem fazer alguma pergunta, ótimo também. E para o pessoal que está nos assistindo na versão gravada, sempre convido para que vocês possam, vai ter uma informação na descrição aqui, para que vocês possam se inscrever no sistema para receber lembretes de toda terça-feira, né? Poder receber um lembrete para você ser avisado quanto a isso. Bom, eu vou então agora fazer algumas perguntas, Bartira, que é como é que a gente chega no que é a Bartira hoje, esse instituto, né? É uma pergunta que eu começo sempre fazendo para todo mundo, né? Conta da Bartira menina, né? Você é de Vitória mesmo? Nascida aí? Como é que era a sua infância? Como é que era
você na escola. Conta um pouco dessa Bartira. Na verdade, sou candanga. Meus pais de Brasília. Meus pais eram muito humildes aqui do Espírito Santo. E quando eles formaram, onde tinha emprego era Brasília, que estava construindo. Então, eles foram começar a vida em Brasília. A minha mãe foi a única engenheira da turma dela que formou em 1960. Não, é na década de 60, formou em 69. Então, os dois foram, eu sou a terceira, somos 3 irmãos, então os 3 filhos são candangos. Eu tive uma infância simples, a minha família, quando eu nasci, já era uma classe média, e ao longo da minha trajetória, o poder aquisitivo da minha família foi crescendo enquanto eu crescia. Isso lá em Brasília ou já em Vitória? Isso ainda em Brasília? Depois de Brasília, meu pai mudou para Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte, ele resolveu abrir a construtora e incorporadora aqui em Vitória. Então, eu moro até os 2 em Brasília, dos 2 aos 5, 2 aos 7 em Belo Horizonte, e eu volto para Vitória. Moro aqui desde os 7 anos e me considero mesmo capixaba, que é onde eu fiz a minha vida. E eu tive uns pais, eu acho assim, realmente os melhores que eu poderia ter. Na minha casa, eu sempre tive uma mulher muito forte, meu pai sempre foi muito justo e foi muito igual. Então, eu tinha esse exemplo do meu pai e da minha mãe, assim, muito ativos, igual, trabalhavam muito, mas trabalhar é sinônimo de prazer, não era sinônimo de obrigação. E tinha muito amor na minha casa. A gente não tinha nenhum luxo, sim, não tinha, mas para a educação não faltava dinheiro. Então, assim, era um incentivo. Era muito voltado, assim, meu programa de fim de semana era passear nas obras com os meus pais. Então, e uma coisa que foi importante na minha trajetória também é que eu me envolvi, logo que eu vim para Vitória, com natação. Então, eu passei muitos anos, assim, competindo em natação, competindo pelo Brasil. Então, assim, a natação me deu amigos, me deu valores, me deu o esforço. E também você chega em primeiro, você chega em segundo, você chega em terceiro. A vida é assim, não é todo mundo que vai tirar primeiro. Então, acho que tive isso também, que foi bem marcante na minha infância. Mas eu imagino que a natação te gerou também, apesar de ganhar ou não e tal, mas uma disciplina, né? Eu vejo que quem faz esporte tem muito essa disciplina do esporte. Deve ter afetado na sua vida já de adulta, imagino, né? Eu sou uma pessoa, Marcelo, assim, mais esforçada do que uma inteligência de fato diferente, sabe? Acho que uma característica que eu tenho, assim, eu sou bastante incansável, no sentido de vamos fazer, empurra, assim, eu sou mais transpiração do que inspiração. Eu acho que os resultados que eu alcanço, assim, eu não sei exatamente dizer se foi pela natação, mas acho que é uma soma, eu diria, né? Tá. E aí você fez faculdade aí, ou como é que foi a sua... Vamos seguindo essa linha do tempo aí, né? Você estudou aí? Eu sou formada em engenharia civil, fiz aqui no Espírito Santo mesmo, também tenho uma pós-graduação na GV, de auditoria e contabilidade. Meus pais eram engenheiros, meu irmão é engenheiro, e eu juro que eu acho que eu fiz engenharia por opção mesmo, porque eu gostava de matemática. Então, acho que era um pouco o caminho natural. E eu comecei trabalhando na empresa dos meus pais, logo depois que eu estagiei. Que eu comecei estagiando e formei e fiquei lá construindo a Morar Construtora, acho que junto com a minha família. E trabalhei lá 20 anos como executiva. Comecei como estagiária. Em 2014, eu era vice-presidente da empresa. E aí, na ocasião, a gente estava discutindo a sucessão na empresa. Meu pai perguntou se eu queria ser presidente. Não significa que eu seria, não, tá? O meu irmão sempre foi o meu par. Mas acho que ele foi muito sábio em falar assim, tem que querer muito, quem realmente quer e tudo. E essa pergunta, para mim, foi bem reflexiva. Eu era muito feliz com o que eu fazia, mas eu estava próximo dos 40. Aí você fala assim, o que de fato eu quero fazer na segunda metade produtiva da minha vida, assim. E eu sou muito sortuda, tenho uma série de coisas, assim. Papai só falou assim, aquela ali na vida vai dar certo a vida dela. Então, assim,
Eu já tinha uma renda da empresa de dividendos, eu podia fazer a escolha aonde eu queria colocar o meu tempo, independente do recurso. Sim. E nessa hora que eu me vi nessa posição, eu falei, não vou ficar aqui como executiva todo dia, não. Eu vou fazer uma coisa que eu acho assim, se eu recebi tanto da vida, como que eu posso devolver e ir para outras coisas? Aí eu começo a conversar com pessoas que têm feito mudanças na vida, e quem tinha trabalhava, gastava energia no setor social, falava que recebia mais do que dava. Falava, essa equação de receber mais do que dá, eu gosto. E aí eu começo a visitar ONGs pelo Brasil, se a gente está em 2012, eu começo a visitar ONGs pelo Brasil, vejo muito trabalho sério, gosto muito de um trabalho em Curitiba, que chama Bom Aluno, que eu vi lá, e um que eu vi em Fortaleza, chamado Primeira Chance. Tinha muito resultado, eu sou muito movida a resultado. E aí eu faço parceria com essas duas ONGs, falar, mas eu quero fazer no Espírito Santo. E com a minha característica, o meu jeito, metas, resultado, com aquela mesma visão que eu tinha enquanto eu gerenciava a construtora. Aí eu acabo fundando o Instituto Ponte em 2014. Então, essa é a trajetória. Em 2012, eu saio do dia a dia da Morar, passo 2 anos visitando ONG, no fundo também me entendendo o que eu quero fazer. O que você quer. Mas nessa época do que eu quero, você estava já mirando educação ou não necessariamente? Eu tive muita dúvida entre educação e primeiro emprego. Eu visitei excelentes projetos de primeiro emprego também, que eu também fiquei meio na dúvida, mas hoje eu dou graças a Deus que eu fui para a educação, porque eu gosto muito de jovem. Então, você trabalhar com jovem, com transformação, é uma coisa que me dá muita energia. Então, e acho que... é legal que... a gente vai falar mais disso agora também, mas é bacana porque, tudo bem, você até pode trabalhar em vários lugares com jovens, né? Mas o que vocês estão fazendo, e eu não sou de ficar puxando saco não, tá, Bartilha? Eu estou falando porque eu, de fato, gosto muito do trabalho de vocês. Mas o que vocês fazem é uma coisa muito diferente de simplesmente, sei lá, não é simplesmente, mas eu digo, tem jovens que são atendidos no esporte, tem jovens que são atendidos no primeiro emprego, mas essa coisa de você transformar a vida do jovem naquele exato momento, né, colocando ele lá no meio de uma escola privada. Aliás, o pessoal talvez não sabe disso. Explica melhor o que é, né? Acho que vale a pena agora você explicar melhor o que vocês fazem. Eu já sei, já estava imaginando que vocês sabiam também, mas vamos lá, explica melhor. A gente seleciona jovens entre o 7º ano e a 2ª série, são as 5 portas de entrada, de família de, no máximo, um salário mínimo e renda per capita. Aquele menino que tem uma inteligência acima da média e muita vontade de mudar a sua realidade. Então, a gente realmente é um projeto, atende este perfil. E, assim, muitas vezes, Marcelo, eu até sou criticada por isso, tá? Fala assim, quero ver você trabalhar com quem não quer, você quer ou não quer. Gente, esse foi um nicho que eu optei por trabalhar. E uma coisa que eu aprendi no setor social é assim, que bom que tem quem dá o peixe. Porque fome é uma coisa que não dá nem para pensar. Só que não é o que me mais motiva. Então, ainda bem que tem quem motiva com isso, e eu faço essa parte. Até hoje, Batira, até hoje tem gente que se incomoda que eu criei o Prêmio Melhores ONGs. Como assim? Ficar falando para as melhores e as piores, como é que é? Eu falei, cada um tem o seu espaço aqui, né? Pode fazer coisas para todas as direções e todo mundo somando. Então, eu te entendo perfeitamente. A gente trabalha com um público muito específico e esse último ano a gente teve 20 candidatos por vaga. A gente teve 1.600 inscritos, era para 80 vagas, e no final tinha tanto candidato bom que a gente abriu para 90 vagas. Depois do aluno selecionado, né, ele veio da escola pública, ele pode morar em qualquer lugar do Brasil. Nessa última seleção tivemos de 13 estados, a gente tem muito aluno do interior, 20 mil habitantes, cidade de 30 mil habitantes. E a gente faz no primeiro semestre a seleção, termina no final de julho, dá o resultado. Em agosto, ele continua na mesma escola que ele está e a gente começa a trabalhar o contraturno do aluno. Se ele mora na Grande Vitória, ele vem presencial. Se ele mora fora da Grande Vitória, a gente trabalha online.
E a gente começa, nesse contraturno, trabalhar... Tem aula de reforço de matemática e português também, porque ele é muito inteligente, mas ele não foi exposto ao material. Até essa série era suposto que eu soubesse equação do segundo grau, mas a minha escola não ensinou. Então, a gente expõe os alunos à matéria que ele precisaria, mas o que, para mim, tem mais diferença é a gente trabalhar o desenvolvimento pessoal do aluno, o autoconhecimento do aluno, fortalecer o aluno, porque no ano seguinte, depois desses 6 meses do segundo semestre, ele será convidado a ir para uma escola particular, se ele conseguir, que é parceira do Instituto Ponte. Então, assim, eu tenho o caso do aluno que foi para a escola e o colega de sala falou assim, meu pai pagou R$1.000 no meu tênis. Ele respondeu, beleza, mas eu estou aqui para vencer pelo lápis. A gente, assim, você é filho de manicure, você é filho de motorista de ônibus e você tem orgulho da sua história e você está construindo uma nova história. E a gente, então, começa também com esse aluno, criar perspectivas para ele diferente do que ele tinha. Porque pouquíssimas pessoas no bairro dele sonham com coisas muito diferentes. Muitas vezes ele é o primeiro da sua família que está fazendo uma universidade. Eu já ouvi de aluno que pobre tem que trabalhar. Quem estuda é rico. Então, é engraçado que eles falam assim, meus pais concluíram os estudos. Eu nem entendi o que é isso. Isso é terminar o ensino médio. O concluir é ali. Então, a gente começa... ensino médio. Então, a gente começa a dar para esse aluno, que é muito talentoso, uma nova perspectiva de sonho. E aí, no ano seguinte, ele é convidado a ir para uma escola particular. Não é obrigatório. Tem aluno que não consegue mudar de onde está, tem aluno que está no Instituto Federal bom e quer continuar. Aqui, eu falo, é para dar a mesma oportunidade que eu dei para o meu filho, mas a escolha é sempre do aluno. Mas o meu tem a possibilidade de ir. E aí ele vai para uma escola particular e o Instituto Ponte arca tudo para ele estudar. O transporte, o material, o uniforme. E a gente continua fazendo o atendimento do aluno pedagógico, trabalhando o sonho, trabalhando a diferença, fortalecendo. Ele está vivendo agora uma realidade muito diferente. Como é que ele está dentro da realidade diferente? Assim, eu não sei se tem em todo o Brasil, mas aqui em Vitória tem umas festas de 15 anos muito astronômicas, assim. Sim. Aí eu cheguei para uma aluna e falei, mas como é que você se sente nessa festa? Como que você acha, né? Eu? Que bom que eu posso estar lá. Um dia também vou dar uma. Então, assim, para minha aluna, aquilo ali é uma inspiração. Pô, que bom que um dia eu também quero. Assim, vou trabalhar para isso, sabe? Então, a gente vai acompanhando, porque pode não ser todo mundo que tem de cara já essa força, e a gente vai trabalhando isso. Então, o aluno, assim ele continua, né, no final do fundamental e no médio, e a gente vai acompanhar ele até o final da universidade. O nosso ciclo dura de 8 a 10 anos. E na universidade, inverte. No ensino médio, eu dou o pacote completo para ele. Está aqui a vaga na escola e tudo para você estudar. Na universidade, ele passa no vestibular, ou ele conquista a bolsa, aí a conquista já é dele. Ele fala para mim assim, o que ele precisa. Bartira, eu passei aqui na Federal, estou fazendo engenharia elétrica e eu não tenho um computador. Aí a gente vai dar o computador para ele. Eu passei para fazer o medicina na Unicamp, é disputadíssimo, eu não consegui nenhum auxílio. Para essa pessoa, eu dou R$1.500, eu tenho a Lara, minha aluna nesse caso, dou R$1.500 para ela, morar, comer, fazer tudo, resolve aí, porque um curso de medicina na Unicamp é extremamente disputado, eu não quero que... Então, quando vai universitário, a nossa ajuda já é sob demanda, né? E a gente também, assim, aí vai fazer mentoria. Você está estagiando? Como é que... Eu não quero que você esteja na universidade e que você esteja trabalhando numa loja para ter dinheiro. Eu quero que você faça um estágio relativo ao seu curso. Isso. Então, a gente vai acompanhando, e é muito importante também esse acompanhamento, porque no Brasil, o índice de desistência no curso superior, dependendo da base que você olhar, tá? É 30% a 40%. É online? É público? É privado? Depende qual é a base que você está.
aqui no Instituto Ponte, nossa desistência é 3%. Fazemos roda de conversa com os universitários para entender como que eles estão. Vamos ajustando assim um pouco a cada um. Hoje nós temos 365 alunos, temos 100 universitários, já 102. E assim, o resultado que eu mais gosto desse trabalho todo é o indicador que a gente tem mais relacionado ao propósito, né, que é a ascensão social e uma geração, é que 28% dos nossos jovens no segundo ano de faculdade já ganham 2,3 vezes mais do que a renda familiar per capita. Uau. Eles entraram aqui, família de no máximo um salário mínimo e meio. Então, estamos falando aí 1.500, um pouquinho a mais que a nossa média. E ele está estagiando lá, muitos vão para São Paulo, Intel, INSPER, USP, ITA. Os que começam a estagiar no segundo ano ganham estágio de R$ 2.500 a R$ 3.500 de estágio, um ticket de alimentação aí até R$ 1.000. Então, ele está ganhando 4.000. E a família dele continua parado ali na renda média de 1.500. O que eu achei que fosse acontecer só quando eles se formassem, para mais de um quarto, aconteceu no segundo ano de faculdade. É o resultado que eu mais tenho orgulho. E agora vão ter cada vez mais, porque você com 10 anos na instituição, daqui a alguns anos vão surgir os caras que já se formaram, que já estão sendo exemplares nas suas carreiras, tem muita história boa para contar. Agora, lembrando também aqui, o nosso público, quem nos assiste, é muito os próprios gestores de organizações, né? Gente que eu entrevisto, gente que assiste, né? Gente que está vinculada ao Prêmio Melhores, ou ao próprio Selo Doar, enfim, é um pouco esse pessoal. E uma coisa que eu acho muito interessante também, além de eu gostar muito da causa, Bartira, é essa dinâmica da escala, né? Da escalabilidade disso, né? Ou seja, na verdade, vocês têm um pacote, claro, um preço, né, por estudante, vamos chamar assim, que você trabalha com ele durante uma determinada quantidade de tempo, então também tem uma clareza de quanto ele custa, de quanto você busca recursos para isso. Então, pelo aspecto da gestão, eu queria me conta um pouco como é que vocês planejaram essa estratégia, porque vocês estão sempre crescendo também nesses anos todos. Não é que vocês pararam em, eu vou ter 10 alunos, vou cuidar desses alunos. Vocês estão ano a ano crescendo em locais. Quando eu conheci vocês não tinham esses blocos, como eu falei, e era só em Vitória. Acho que ficaram uns anos só em Vitória, né? Ou só em Na Grande Vitória. Grande Vitória. Eu acabei não falando do custo, o nosso desembolso é baixíssimo, é apenas R$ 10.800 por ano, por aluno. Eu falo, quem por R$ 10.800 por ano consegue estudar numa escola particular, transporte, livro, material, pedagogo, psicólogo, a gente só consegue fazer isso por causa das parcerias. Claro. Então, assim, a minha primeira dica para os gestores é que parcerias você está construindo. Então, assim, os principais parceiros do Instituto Ponte são as escolas particulares, que nos dão a bolsa com 100% de desconto. Eu não pago nenhuma mensalidade escolar, nem da escola e nem de escolas de inglês. E também temos parceiros na área de marketing, parceiro na área de auditoria, de advocacia. Então, assim, a importância de você trabalhar em rede e conseguir pessoas para sua causa, você convencer que resultado que você tem. Não é fácil, tá, gente? Você toma um monte de não o tempo inteiro, mas é uma coisa que eu acredito e continuo fazendo. Mas tem uma coisa que, quer dizer, você em nenhum momento chega para um aluno desses que entra logo no início e fala, vamos ver como é que é o ano que vem, né? Você promete para ele, está garantido que ele vai ter até o final. Então, a responsabilidade de conseguir dinheiro para ele e para outros é sua, do Instituto. E esse processo você está administrando de que forma? Ou seja, você tem encontrado parceiros que também têm essa dinâmica de longevidade? Ou seja, estou com vocês por 3 anos, por 1 ano, por 8 anos. Como é que você foi encontrando esses parceiros que colocam esse dinheiro, né? Que tem essa visão de colocar também a mais. Eu peço o contrato por 3 anos. Isso foi fundamental e foi uma dica da Nina Valentim que me deu essa dica. Um ano passado, rapidinho, você já tem que renovar contrato. Assim, eu no início, gente, conversei com muita ONG. Eu sou aquela, assim, copia e cola o que dá certo e coloca a sua cara. Então, eu fui lá, fiz parceria com as 2 entidades e eu faço isso até hoje. Então,
como é que a gente funciona? Eu tento sempre um contrato de 3 anos e coloco no contrato que não tem, se ele precisar rescindir qualquer coisa, ele só precisa falar, preciso rescindir, não tem que ter motivo, não tem cláusula, não tem nada. E eu sou muito, não tem multa, nada. E eu sou muito preocupada de estar sempre mostrando o resultado para eles. Nosso índice de pessoas que desistiram no meio do caminho são baixíssimos. É muito baixo. A gente começou só no Espírito Santo, na verdade era na Grande Vitória. E aí, os nossos alunos, aconteceu o seguinte, alunos do interior do Espírito Santo ligavam, falavam assim, mas eu também quero participar. Eu falava assim, mas você mora 2 horas aqui, como é que você vai andar 2 horas para uma escola, 3 horas para uma escola? Não, eu tenho um parente aí. Eu falei, se você tem um parente, tudo bem. Então, a gente foi procurada e então eles começaram a ter, passei para o Espírito Santo. Depois, na pandemia, a gente aprendeu a dar aula online. A gente não fazia nada online. Quando a gente começou a dar aula online, eu falei, eu posso criar o IP híbrido. Então, ele pode estudar, morar em qualquer lugar, ele vai fazer o contraturno conosco e ele vai estudar numa escola particular perto da onde ele mora. De onde ele está. Isso. Então, é uma loucura, assim. Eu sou do interior do Maranhão, mas meu tio mora no Recife, então você muda para Recife, eu vou atrás de bolsa no Recife. Para você. E como é que você seleciona essas pessoas? Mas eu ainda Desculpa, eu te cortei. Eu não respondi a outra pergunta ainda do crescimento. É verdade, vai lá. Nós começamos... as pessoas muito me perguntavam, você vai chegar até quantos alunos? E eu sempre tive a preocupação que o aluno, a vida dele é 10 anos, que eu não podia deixar o aluno, eu não ia deixar o aluno na metade. Então, na minha cabeça, era assim, o fluxo de caixa tem que ser positivo todo ano. Eu tenho que receber mais do que eu gastei. Se eu estou recebendo mais que eu gastei, significa que eu posso botar novos alunos no ano seguinte. Tinha gente da diretoria que falava assim, você é louca, você nem tem dinheiro para os 10 anos que estão aí, como é que você bota mais gente? Eu acredito na minha capacidade de captar mais doadores, mas esse era meu filtro. E ele é até hoje, tá? A gente fez, esse ano, foi a primeira vez que a gente fez um planejamento estratégico para os próximos 5 anos, no início do ano até 2029, com prazo mais de dobrar o número de alunos, chegar a mais de 600 alunos. Para isso, eu preciso captar 30 milhões em dinheiro e 80 milhões em parceria. É muito desafiador para mim, eu nunca trabalhei com esses índices. Educação, muita gente aqui sabe, não tem incentivo, então é dinheiro não incentivado, a gente não tem nenhum recurso público. E eu fiz todas as premissas. Para eu poder crescer, eu tenho que estar ganhando as bolsas 100% gratuito em qualquer lugar, eu tenho que manter a mesma qualidade do aluno, o nosso propósito tem que estar acontecendo, só pode entrar quem eu acho que tem o perfil, que a equipe acredita, que tem o perfil de fazer essa ascensão social em uma geração, e o caixa tem que ser positivo. Então, eu tenho o planejamento, mas a cada ano eu não sou obrigada a cumpri-la. Eu só vou cumprir se a premissa do ano for feito. Tá se cumprindo. E ter feito o planejamento foi muito importante para mim. Até porque melhorou o meu discurso. A pessoa entende que faz parte de um todo, qual que é o... Sabe, isso que você falou, eu estou vendo a régua do todo, ela quer 30 milhões, eu estou dando só um pedacinho aqui. Então, foi muito bom para mim ter feito esse planejamento. E no mais, gente, é a coisa chata de pedir mesmo, né? Eu falo que eu sou mesmo, Marcela, é pedinte ambulante. Eu passo o dia inteiro pedindo alguma coisa. Ou estou pedindo escola, ou estou pedindo vaga, ou estou pedindo dinheiro. Estou sempre conectada. Eu não conheço ninguém que gosta de ser pedinte ambulante. Mas, assim, no fundo, quando você escolhe, tem sentido para você, o resultado tem muito significado, então tudo vale a pena. Eu falo quando tem brilho no olho, né? Aí fica mais fácil também, né? O brilho no olho ajuda a gente convencer o outro, né? De que pode ajudar a gente também. Então, eu estava te perguntando sobre melhorando a pergunta que eu tinha feito, né? Porque eu perguntei como é que vocês encontram essas pessoas? Mas isso tendo a ver com a taxa de evasão muito baixa, ou seja, então vocês selecionam muito bem para que essas pessoas, esses estudantes, justamente aproveitem ao máximo esse lugar.
Como que é isso? Eu imagino que é um processo seletivo, como você já tinha dito, que tem a ver com a inteligência da pessoa, a capacidade que ela tem de aproveitar isso. Como é que é percebido isso? Vocês têm É pura matemática, o cálculo, ou tem um feeling aí também de algumas pessoas? Primeiro, só deixando claro, a taxa de evasão na universidade é 3%. Mas a nossa taxa de evasão toda, pelo período de 10 anos, tá? Eu falei que eu tenho 365 alunos, mas já passaram no nosso processo 400 e pouco. A nossa taxa de permanência nesses 10 anos é 80%. Tá. Então, a cada 10 que entraram, hoje eu tenho 8 comigo. E eu calculo nos 10 anos. Quem vai conseguir, de fato, fazer a virada 10 anos depois? Essa que é. Nosso índice é 8. E que eu acho um índice ótimo. Claro, é a ótimo. A cada 10 pessoas que entrar e eu mudar a vida de 8, eu estou bastante satisfeita com isso. Seleção. É muito importante. Eu falo que é 30% do projeto acertar o menino. A gente procura muito parcerias com qualquer ONG, qualquer projeto que trabalhe alguma forma na escola que mostre que esse aluno é diferente. Então, tem a OBMEP, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, o resultado é público, está na internet. O nome do aluno, o nome da escola, e o resto a gente brinca de Sherlock Holmes, e que ano que ele está. Então, eu mando carta para o aluno, eu mando para a escola, a carta para o diretor da escola. É proativo, não é uma inscrição dele, então. A gente faz busca ativa do aluno. A gente tem processo aberto na internet, tem mãe que liga esperando quanto que abre o do ano seguinte. Como a gente já conhece ser mais conhecido, a gente começa a ter mais procura. Mas eu não estou tão preocupada com a quantidade de inscrição, eu estou preocupada com a qualidade das pessoas que escreveram. Então, assim, tem a Olimpíada Cactus, então tem várias Instagram de menino de Olimpíada. Então, a gente, atrás desses meninos mais cabeçudos, a gente fica procurando esses meninos aí. E quem é cabeçudo, tem o amigo cabeçudo também. Conhece. Você tem algum grupo de WhatsApp, como é que divulga? Aí, por exemplo, a gente já tem um grupo, a seleção vai acontecer ano que vem, que eu te falei, de fevereiro a julho. A inscrição vai começar no 1º de fevereiro. Eu já tenho hoje um grupo de WhatsApp ativo com futuros candidatos. Eu já estou procurando e fico alimentando, dando notícia. Entendi. Então, a gente gasta muita energia. Eu tenho uma pessoa responsável só por selecionar. Aí uma pessoa ficou pouco. Agora eu tenho uma pessoa e uma ajudante. A responsabilidade dela é a seleção. Acertar a seleção do aluno é fundamental. Você sabe que a Tabata, aquela candidata, né, ela é um resultado disso, desse processo todo. Ela era de Olimpíada de Matemática, foi para não sei que universidade, depois foi para Harvard. Essa história, né? Ou seja, quantas Tabatas você vai ter daqui a uns anos, né? Eu sou apaixonada pela Tabata. Para mim, é a pessoa que mais briga pela educação pública do Brasil hoje. No nosso 2º aniversário do Instituto Ponte, a gente fez 10 agora. Ela que foi a pessoa que veio aqui e contou a história dela. Já esteve aqui na minha casa. Eu acho a história dela fantástica. Eu que tenho a causa educação, acho que ela defende isso assim realmente como ninguém. Legal. Não, eu sou fã também. E começando a fechar aqui um pouco, Batira, não dá para negar, já sabemos os 10 anos que você fez. Você fez uma grande festa, né? Fiquei sabendo da uma festa maravilhosa, mas menos pela... Quer dizer, fale o que você quiser sobre a festa, mas eu queria te perguntar mais pelos componentes de resultado da festa. Né? Você arrecadou bastante dinheiro na festa também. Você pretende fazer mais delas ou só daqui a 10 anos de novo? Né? Você acha que é um modelo de arrecadação que você viu bom? Porque, por exemplo, o pessoal da Brasil Foundation, que também entrevistei aqui, é a principal fonte de renda deles, né? As grandes eventos, festas de gala que eles fazem em Nova York e tal e qual. Você percebeu que talvez é uma oportunidade ou é uma questão mais festiva, fazer daqui a 10 anos outra vez e vamos lá? Todo ano a gente faz um jantar anual. A gente já sabia. Mas não sabia. Tem 3 anos, foi o 3º ano que eu pedi dinheiro no jantar. É um aprendizado. Os primeiros que eu fiz... tem 2 anos que eu faço dinheiro. Teve um ano que eu fiz um jantar em São Paulo, muito legal, parecido com o que a gente fez agora em 10 de setembro. E no final, eu esperava que as pessoas se sensibilizassem sem eu pedir. Não e aí funciona. a gente começou... Não funcionou.
Então, assim, eu tenho uma amiga que estava lá e falou assim, cadê a sacolinha, Bartira? Cadê a sacolinha? Aí eu fiquei... Aí eu aprendi a fazer isso. O Instituto Ponte sabe fazer um evento legal, mas assim, é muito penoso para mim, pessoa física. Eu não faço com tranquilidade, eu fico cansada, mas eu entendo que é muito importante. Então, eu vou fazer todo ano, sim. Se Deus quiser, não vai ser a principal fonte de arrecadação do Instituto Ponte, mas eu acho que é muito importante. A gente arrecadou bem no jantar, arrecadamos 2 milhões de reais, assim... Depois de um momento de sensibilização, um aluno custa 10.800 por ano, quantos alunos você quer doar? Então, assim, de uma forma bem... Em 17 minutos foi. Eu acho que esses leilões estão ficando muito, muito extensos. As pessoas, quando vão para o jantar, querem ficar conversando com o amiguinho que está na mesa do lado. Sim, é isso mesmo. Então, tem que gastar muita energia nos convidados. Olha, o meu marido ficava brincando que tem aquela música do Gabriel Pensador... Eu peguei a minha agenda, que ele pega a agenda e está atrás de mulher e fica procurando 2, 3, 4, 5... Não, ele falava que eu era igual, porque eu peguei a minha agenda inteira. E fui convidando no telefone. Gastei... Qual era a minha atividade do dia? Pegar o telefone e ficar convidando para o jantar de forma individual. Não é botar convite em grupo. Individualmente, ou mandando áudio, ou ligando, ou escrevendo uma mensagem. Por que eu queria aquela pessoa? Então, assim, e isso é chato, né, gente? Quem gosta de ficar fazendo isso dias após dia? Mas, assim, é um resultado para um jantar de sucesso. E o trabalho é meu, não dá para... Se eu quero que a pessoa vá lá e coloque o tempo dela, eu também tenho que ter tempo de mandar uma mensagem. Claro, ela vai para você também. Né? E, nesse momento, a gente divulga os parceiros que estão conosco, a gente conquista os novos parceiros, tem pessoas que fazem ali uma doação pontual no jantar e se comprometem depois a longo prazo, que entendem que educação é longo prazo. Então, é muito cansativo, é muito trabalho da equipe, mas para o Instituto Ponte tem sido muito bom e tem que pedir dinheiro mesmo. A pessoa não vai sensibilizar se você não pedir, não. O resultado é muito menor. Tá. Bartira, eu ficaria mais tempo aqui falando, porque, como eu falei, eu gosto muito da sua causa, tenho que aprender muito disso, porque eu quero fazer algo parecido como ex-aluno do colégio que eu estudei, o que a gente fala um pouco, que a gente até falou sobre isso, a ideia do giving back, né? Como é que a gente pode trazer, ou seja, agradecer e entregar de volta, né? Para lugares e pessoas, né, que nos ajudaram. Isso é bastante mais forte nos Estados Unidos. Aqui na Europa, não tanto, mas no conceito americano funciona muito bem isso. Daquele cara que tem sucesso, a partir daí quer de alguma forma agradecer o hospital onde ele nasceu, a faculdade que ele estudou, a escola que ele estudou. Eu também, com 50 e poucos, também começo a ter essa vontade. E depois você lembra que eu peguei uns conselhos com você, pegarei mais, viu? Em breve te ligo de novo para você me ajudar nessas coisas. Mas, enfim, queria te agradecer e fique aí as últimas palavras, o que mais você quer comentar para a gente ir encerrando. Fique à vontade, alguma coisa que ficou faltando dizer, o tempo que você quiser, fique à vontade de falar. E tem duas coisas. Primeiro, eu quero falar que você já criou coisas bem legais, o Prêmio Melhores ONGs é uma delas. O Instituto Ponte já foi premiado 6 vezes, acabou de sair o resultado agora esse ano. De novo. E eu que vivo pedindo dinheiro, credibilidade é uma coisa muito importante. Então, é um processo sério. As ONGs que eu conheço, que estão no 100 Melhores, são ONGs que eu já fui visitar. Não esqueçam, gente, eu aprendo copiando, eu vejo quem ganhou, peço para visitar, vou lá e falo, pô, que trabalho legal. E acho... Além dessa credibilidade para fora, de visitar, é uma coisa muito importante para a equipe também. Eu fiz uma pesquisa, o que a equipe mais se orgulhava do Instituto Ponte, eu não imaginei, juro, que eles fossem responder os 100 melhores ONGs. Olha só. E eles responderam estar nas 100 melhores ONGs, foi uma das 5 coisas que mais apareceram. Que então, legal, que maravilha. Esse prêmio tem uma dimensão muito grande. Você foi o criador dele, assim, obrigado por fazer o Melhores ONGs existir. E a outra coisa, assim, que eu quero dizer é que eu acredito muito no Brasil, sabe? Eu acho que o brasileiro é um povo lindo, é um povo brilhante, é um povo que tem garra. E, assim, depende de nós, que somos os privilegiados, a fazer isso aqui o melhor lugar para se viver. Sabe? Quem tem condição, você já ganhou dinheiro, o que você pode fazer para tornar isso aqui melhor? É onde, assim, eu decidi, há 10 anos atrás, colocar a minha energia com todos os privilégios
que eu ganhei da vida. Então, eu convido a todo mundo, e todo mundo tem um privilégio, e todo mundo pode impactar a vida do outro muito mais do que imagina. Está do seu lado, só basta você falar assim, eu quero estar no campo ou eu quero estar na plateia? Eu vou estar na plateia comentando sobre a situação do Brasil, a dificuldade, comentando sobre a eleição, ou eu vou para o campo falar o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa, 2, 3 do meu lado. Conosco. Muito bom, Bartira. E olha, é muito legal também ver você, justamente como você mesma diz, né, com privilégios, com capacidades, e está utilizando isso tão bem. Você poderia ser uma pessoa aí que não tem o menor esforço fazer nada, está fazendo isso muito bem e a cada ano melhor. Então, isso para mim é muita alegria acompanhar. Parabéns para o Prêmio Melhores deste ano também, que vocês também estão lá. Acabou de sair faz uns 3 ou 4 dias. Bom, querida, obrigado mais uma vez por aceitar esse convite, por essa conversa, né? A gente teve uma conversa aqui, como eu falo, não sou entrevistador nem jornalista, é só um bate-papo. Queria agradecer as pessoas que estiveram aqui presentes no online, né? Que fizeram... A Thaís acabou de falar, ótima entrevista, parabéns, Bartira. O pessoal que está nos assistindo no gravado, volto a convidar vocês para se inscreverem no link abaixo da descrição aí do YouTube, para poderem receber os lembretes das próximas. E é isso. Obrigado, então, Bartira. Obrigado, pessoal. E nos vemos, então, na próxima terça-feira, na próxima entrevista. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.